Meus irmãos, boa noite. Graça e paz. Que o bom Deus nos ajude a voar pela tempestade. Mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio aos desafios, nós sabemos que Deus está conosco o tempo todo. Sabemos que Ele jamais nos abandona. Há um tempo atrás eu estava distribuindo marmitas na ação social lá no Almerim das Chaves. E aí eu estava conversando com um rapaz e ele começou a recitar o Salmo 51 inteiro. Morador de rua, e começou a recitar o Salmo 51 inteiro. Aí eu falei, poxa vida, e você é crente então? Você conhece a Deus? Como que você veio parar nessa situação? E aí ele virou para mim e falou assim, eu tenho fé em Deus, mas Deus não tem mais fé em mim. Desse jeito falou para mim. E aí eu fui para casa e comecei a refletir. Quantas vezes nós pensamos que Deus não está nos escutando? Quantas vezes nós vemos as bênçãos acontecendo nas casas dos nossos próximos, mas na nossa casa não? E começamos a nos questionar se de fato Deus tem algo especial para nós ou não. Quantas vezes passamos pelas tribulações, pelos desafios e nos perguntamos que tipo de carinho é esse que Deus tem por nós? Pois bem, outra situação é uma vez, quando eu era adolescente, nós fomos ao cinema assistir Velozes e Furiosos, gostava demais. E aí, quando chegou para comprar o ingresso, o rapaz virou para a minha família e falou assim, olha, as crianças não têm idade para entrar. E a gente teve que assistir a Era do Gelo, se eu não estiver enganado. Quantas vezes nós perdemos oportunidades porque não estamos prontos? Quantas vezes nós deixamos de experimentar coisas porque ainda não é chegada a nossa hora, ou porque simplesmente não estamos prontos. Diante disso, eu quero convidar vocês para que abram as suas Bíblias em Tiago, capítulo de número 1, nós leremos do versículo 19 até o versículo de número 25. Tiago, capítulo de número 1, do versículo 19 ao versículo 25. Diz a palavra do Senhor. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para longe se esquece, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela preserva, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e rogamos para que o Senhor fale aos nossos corações, que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração seja agradável na Tua presença, ó Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós lemos, ele está inserido em um bloco muito maior, onde ele trata a resposta humana diante da palavra de Deus. Depois de falar da origem do pecado, depois de falar da origem do mal, Tiago fala sobre o Deus que nos regenerou. E ele diz, olha, ele regenerou vocês pela palavra da verdade. É isso que nós encontramos no versículo 18 que não lemos. Tiago, então, ele está exortando os crentes daquela época a terem uma atitude adequada diante da palavra do Senhor. E nós, nos dias de hoje, cremos que precisamos muito dessa exortação, de termos um posicionamento fiel e verdadeiro diante da palavra do Senhor. Nossa postura importa diante da palavra do Senhor. A nossa forma, a forma como nós nos comportamos,
Importa. A forma como nós nos vestimos, a forma como nós falamos, a forma como nós nos apresentamos diante da presença do Senhor. Importa. E Tiago escreve essa epístola exatamente para isso. Direcionar os crentes que estavam sendo perseguidos, os crentes que foram dispersos depois da perseguição, a se prontificarem e se apresentarem diante do Senhor como irreprováveis, como irrepreensíveis. Olha, a postura de vocês diante do Senhor importa. Os crentes do primeiro século, após a perseguição, estavam dispersos, longe de suas casas, longe de suas famílias, vulneráveis, porém muito perto de tribulações, muito perto de desafios. E aí Tiago os encoraja a preservar a sua fé diante das tribulações. Olha, a fé de vocês, ela precisa ser aprovada por Deus. Vocês precisam ter a maturidade para entender aquilo que Deus está reservado, aquilo que Deus está reservando para vocês, aquilo que está reservado para vocês. Esse é o pano de fundo do nosso texto. Ele reforça que a vida cristã verdadeira envolve resistência ao mal e a submissão à palavra da verdade. Diante disso, eu queria meditar com vocês sobre o quanto nós aprendemos na palavra do Senhor. Queria meditar com vocês sobre a importância de nos debruçarmos diante da palavra do Senhor. Queria meditar com vocês. E o primeiro tópico que eu trago é que, na palavra do Senhor, nós encontramos humildade para aprender. O texto começa e ele diz o seguinte: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, para se irar. Ser pronto para ouvir é mais do que escutar sons. Sabe quando você está conversando com a pessoa e você sente que essa pessoa está longe, nem está prestando atenção naquilo que você está falando? Esteja pronto para ouvir. Preste atenção naquilo que o Senhor tem falado. É uma disposição do coração. Significa ser receptível à palavra do Senhor e também à sabedoria alheia. Os nossos irmãos têm muito a ensinar para nós. Tiago, ele nos convida a um tipo de escuta que transforma, que traz renovo, que traz novidade de vida. Uma escuta ativa, que acolhe e não fica só por isso, mas que reflete, que aprende, que executa. E isso é essencial em nossos tempos. Vivemos dias onde são dias de opiniões rápidas. Redes sociais, todo mundo quer falar. Todo mundo tem uma opinião sobre algo. Todo mundo conhece um pouco sobre alguma coisa. Todos querem falar, mas muito poucos são aqueles que querem escutar. E Tiago começa a perícope dizendo: olha, estejam prontos para ouvir. Ouça a palavra de Deus com reverência, não como um crítico. Sabe quando você vai conversar com alguém e a pessoa que entende dominar um pouco aquele assunto já começa a criticar? Ah, mas será que é assim mesmo? Ah, mas será que isso está certo mesmo? Meus irmãos, Tiago começa o texto dizendo: sabei estas coisas. É aquilo que vocês têm conhecido, é aquilo que vocês já sabem. Nós vivemos em um tempo onde, para se ter a atenção de alguém, nós precisamos o tempo todo estarmos criando novidades. O tempo todo precisamos buscar métodos. O tempo todo precisamos apresentar algo diferente para se ter a atenção de alguém. Mas, quando Tiago vai falar a carta, ele fala: olha, eu não quero apresentar algo novo para vocês. Vocês já sabem isso. Eu quero explicar, de acordo com aquilo que vocês já sabem, o que vocês precisam fazer. Isso é uma coisa que nós precisamos tomar muita atenção nos nossos dias. Nós vivemos em um século onde o tempo todo estamos inseridos em muitas novidades, em muitas informações. Para umas pessoas isso é muito bom. Olha, eu tenho acesso a qualquer informação de forma muito rápida. Eu tenho uma abundante quantidade de informações. Para outras pessoas, no entanto, este é o mal do século. Muitas informações, pouca prática. Você pode escolher qual grupo você pertence. O texto continua e ele diz: porque a ira do homem não produz
justiça. O Senhor já providenciou tudo aquilo que nós precisávamos, tudo aquilo que precisaremos. O Senhor Deus já providenciou. Precisamos prestar muita atenção para que a nossa vida com Deus não esteja baseada nas novidades. Precisamos prestar muita atenção para que a nossa interação com Deus, a forma como nós reagimos com o Senhor, não esteja condicionado com a quantidade de coisas que Ele posta. Porque Deus não tem Instagram. Precisamos entender, meus irmãos, que tudo o que precisávamos, tudo o que precisaremos, o Senhor Jesus já revelou. Através da sua santa palavra, através das Escrituras, nós temos acesso a tudo o que precisamos, a tudo o que precisaremos. Mas a grande questão é como nós nos comportamos diante das Sagradas Escrituras. O quanto as Escrituras regem as nossas vidas. O quanto de novo nós temos aprendido de Deus ao longo dos anos. Fazendo uma breve retrospectiva, olhando para as nossas vidas, o quanto temos aprendido do Senhor ao longo dos anos. O quanto aprendemos do Senhor Jesus ao longo desse ano mesmo. Já estamos entrando em dezembro. O quanto aprendemos do Senhor a cada dia que passa. Sejam prontos para ouvir. Estejam prontos, estejam preparados. Não escutem de qualquer jeito. E o texto continua e ele diz, olha, seja tardio para falar e tardio para se irar. Falar é um dom poderoso. Com palavras nós abençoamos o nosso próximo. Mas com palavras, as palavras também têm o poder de amaldiçoar o nosso próximo. Seja tardio para falar. Tiago, ele nos adverte e ele diz que a fala precipitada pode trair um coração apressado. Ele diz que o coração que não medita antes de falar traz à boca palavras imprudentes. Não significa omissão. Não significa deixar de falar. Pelo contrário, significa falar com sabedoria. Seja tardio para falar. Eles não estão dizendo, olha, não fale. Pelo contrário, pense antes de falar. Considere antes de falar. Nós devemos ponderar, orar, avaliar, reavaliar se necessário. E depois disso, dificilmente falaremos de forma precipitada. Falar com sabedoria e graça. Meus irmãos, quantos relacionamentos foram destruídos pela palavra falada na hora errada? Quantos corações, quantos relacionamentos, quantas pessoas foram magoadas pela fala inapropriada? Não é algo novo, é algo que os crentes já sabiam, é algo que nós também já sabemos. Por vezes, somos precipitados para falar. Por quê? Por causa do nosso senso de justiça. Por acharmos que conhecemos muito daquele assunto. Por acharmos que a justiça está em nós e o outro está totalmente errado. Precipitados porque o que importa é o nosso ego. O que importa é a nossa razão. Precipitados magoamos os nossos próximos. A palavra falada ao seu tempo, quão boa é. Mas a palavra falada fora de hora, ela também traz estragos. E nós temos visto isso na sociedade. Seja tardio para se irar. A mansidão, ela reflete Cristo. O versículo 20 deixa muito claro, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira humana, ela é frequentemente impulsiva, egocêntrica e destrutiva. E mesmo quando nós nos sentimos justos em nossa indignação, Tiago nos lembra que essa ira, na maioria das vezes, não colabora para a justiça. Sabe quando alguém faz algo de ruim contra você, você automaticamente se ira? Deixa eu te contar uma coisa, a sua ira não produz justiça. Sabe quando você fica muito bravo com alguma coisa? Muito bravo mesmo, por alguma coisa que fizeram com você, a sua ira não produz justiça. Tomemos cuidado, porque a Bíblia está cheia de falas que dizem que a justiça pertence a Deus. E se nós, na condição de homens,
queremos colocar em prática a justiça, precisamos tomar cuidado em não tirar algo que pertence a Deus. A justiça pertence a Deus. Não podemos querer ser como Ele e exercer nos outros a nossa justiça. Adão quis ser como Deus e a gente sabe o que deu, né? Que tomemos cuidado, sejamos tardios para se irar, porque a nossa ira, de forma alguma, produz a justiça que vem de Deus. Na palavra do Senhor nós encontramos então humildade para aprender. Mas na palavra do Senhor também nós encontramos propósito para mudar. O versículo continua e ele diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Os versículos 21 e 22, eles introduzem a necessidade de remover toda a sujeira moral. E também a necessidade de acolher a palavra que já foi implantada. Olha, vocês sabem disso. Tirem de vocês toda a sujeira moral e recebam a palavra. Recebam a palavra que já está estabelecida. O texto quer trazer a ideia de cuidado, de um zelo ao extremo. Não é como receber um pacote do Mercado Livre. Não é como receber um pacote da Amazon, que você pega do entregador e coloca lá no canto. Não, é com zelo, é com extremo zelo. É mais ou menos quando você pega um recém-nascido no colo, você coloca a mão atrás da cabeça dele para tomar cuidado, para que ele não tenha nenhum desconforto. Estou treinando, hein, gente? Receber a palavra de Deus com zelo. Receber a palavra de Deus com cuidado, com amor, com reverência. Nós vivemos dias onde estamos tão atolados com tantas tarefas que dificilmente paramos para observar a palavra do Senhor. Paramos para refletir o quanto isso importa para nós, o quanto ela rege os nossos dias. Que tomemos cuidado, porque na palavra do Senhor nós encontramos o propósito para mudar. Nós precisamos de transformação. Por causa dos nossos pais, Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e causou separação entre nós, criaturas, e Deus, o nosso Criador. Mas através de Cristo, através de Jesus, do seu testemunho, dos seus ensinos, nós temos acesso ao Senhor. Ele nos conduz na caminhada da fé e dia após dia intercede por nós, a fim de que um dia, eu e você, possamos nos apresentar diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Não na nossa justiça. Nós acabamos de ver que a nossa ira não produz justiça e que a nossa justiça é falha, mas na justiça de Deus e no sacrifício de Jesus Cristo. O pecado gerou separação, mas o sacrifício de Cristo gerou reconciliação. Não é na força do nosso braço, não é na força dos nossos recursos, não é no nosso saber, não é no nosso agir, mas é naquilo que Cristo fez por nós. Na palavra de Deus, nós encontramos propósito para mudar. Em terceiro lugar, meus irmãos, na palavra de Deus nós encontramos sabedoria para aplicar. Conhecimento por conhecimento de nada adianta. Saber por saber de nada adianta. Quantas pessoas estão presas dentro de bibliotecas sem contribuir com nada para a sociedade? Quantas pessoas sabem tanto que não conseguem sentar e ter uma conversa com alguém normal? Conhecimento por conhecimento de nada adianta. Mas na palavra do Senhor, nós encontramos sabedoria para aplicar. O texto continua, versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ouvir sem obedecer é como olhar o próprio rosto.
Ouvir sem obedecer é nos igualarmos todos os dias a Adão e Eva, que ouviram, mas não obedeceram. Mas o contrário também é verdadeiro. Ouvir e obedecer é nos igualarmos a Cristo, que recebeu do Senhor e de forma alguma desobedeceu, de forma alguma questionou. Pelo contrário, Senhor, está consumado. Aquilo que o Senhor entregou para mim, eu fiz. Está consumado. Quando nós deitamos a cabeça no travesseiro, hoje, quando você deitar a cabeça no travesseiro, você, com seu testemunho, vai parecer mais Adão ou vai parecer mais com Cristo? Quando olharmos para a nossa vida, olharmos para as nossas atitudes, elas se assemelham mais com Adão ou com Cristo? Com a obediência ou com a desobediência? Será que nós temos escutado e praticado? Ou escutamos, olhamos no espelho e logo esquecemos da palavra do Senhor? Como temos tratado a palavra do Senhor? Os que vivem para si, depois de olharem no espelho, logo se esquecem. Logo tratam de uma espiritualidade superficial. São os que vivem para si mesmo. Olha, eu preciso me priorizar. Eu preciso dar um gás aqui na minha vida, porque daqui a pouco a minha vida já foi. Os que vivem para si mesmo vivem em uma espiritualidade superficial. Sabe a pessoa que vem domingo após domingo na igreja? Ouve um sermão após o outro. Louva um hino após o outro. Mas na segunda-feira já não lembra de quase nada. E aí a semana passa, chega na sexta-feira então, já se esqueceu de tudo. Isso é uma espiritualidade superficial. E muitos nos nossos dias vivem assim. Fervorosos na frente do espelho. Mas quando se afastam do espelho, se esquecem de tudo. Cuidado para que a nossa adoração ao Senhor não esteja condicionada somente àquilo que nós vemos no momento. Pelo contrário, o justo vive pela fé, vive por aquilo que não vê. Mas a graça, meus irmãos, é que no versículo 25 ele diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Nós passamos a vida inteira procurando o segredo do sucesso. Se nós olharmos os best-sellers, será os 5 passos para você ser um milionário. Os 5 passos para você ser bem-aventurado. 5 passos para você ter o que você precisa. E, meus irmãos, o sucesso não está em grandes negócios. O sucesso não está em grandes empresas. O sucesso dessa vida não está em grandes relacionamentos, em grandes famílias, em estabilidade financeira. Pelo contrário, meus irmãos. Nós acabamos de sair de uma pandemia e nessas horas a gente consegue entender o quanto somos vulneráveis. O segredo do sucesso, de acordo com Tiago, está na palavra de Deus, pois somente ela pode nos levar ao estado de bem-aventurança, mais do que felizes. Mais do que feliz é aquele que faz da palavra do Senhor a sua regra de fé e prática. Mais do que feliz é aquele que faz da palavra do Senhor o seu HD de conhecimento. Faz da palavra do Senhor o seu manual de vida. A revelação de Deus está em Cristo. Isso não é de forma alguma um aprisionamento. Pelo contrário, Tiago fala que ela é liberdade. A bem-aventurança prometida não está apenas no ouvir, mas está no agir. Não apenas no ouvinte, mas no praticante. Esse texto, ele dialoga fortemente com os tempos atuais em que nós vivemos, marcados pelo excesso de palavras, mas pela escassez de escuta. Sabemos falar muito, sabemos escutar muito pouco. Em tempos de debates inflamados, principalmente nas redes sociais, opiniões polarizadas,
E o conselho que Tiago dá para nós é urgente. Ouvir com atenção. Implica humildade e disposição para aprender. Algo raro em nosso tempo de autoafirmação constante. Ele dá o conselho da fala prudente. Exige o autocontrole, especialmente quando estamos propensos a responder com impulso. Outro conselho que ele nos dá é: evite a ira precipitada. Desafia a cultura da nossa indignação, que frequentemente degenera em agressão ou então em cancelamento. A nossa ira não produz justiça. Olhar para Deus como o nosso parâmetro e não como um espelho. Afinal, a nossa ira, não resulta em justiça, mas a justiça de Deus, ela é perfeita. O tempo de Deus, ele é perfeito. Ouvir e acolher e praticar. Nós que tivemos os nossos olhos abertos, precisamos conduzir outras pessoas até a luz que tem o poder de libertar das trevas. A saber o seu nome? Jesus Cristo. E para fechar, meus irmãos, eu quero fazer a seguinte pergunta: você tem dado a devida importância à palavra do Senhor como deveria? Se não, arrependa-se, tem espaço na mesa para você. Você sente que a sua vontade, quando encontra a vontade de Jesus, de Deus, ela se sobressai? Você deixa a vontade de Deus e segue a sua? Se sim, arrependa-se, tem espaço na mesa para você. Quando olhamos para dentro de nós, enxergamos muitas imperfeições, muitas. E deixa eu te contar um segredo. Deus também enxerga. Ele também sabe que não somos perfeitos. Ele não exige isso de nós. Porque Cristo foi perfeito e pagou o sacrifício. Porque Cristo foi perfeito e pagou o nosso preço. Deus quer que nos coloquemos diante dele, em espírito e em verdade. Deus quer que nos debrucemos sobre a sua palavra, porque ele deixou revelada para nós, a fim de que ele pudesse ser conhecido através da sua palavra e no mundo através de nós. Que o Senhor Jesus nos dê o privilégio de nos encontrarmos com ele todos os dias, na palavra. Meus irmãos, na palavra de Deus nós encontramos humildade para aprender. Na palavra de Deus nós encontramos propósito para mudar. E na palavra de Deus nós encontramos sabedoria para aplicar. Que ao longo da semana você possa reler esse texto. E depois de reler, lembrar que quando contemplamos um espelho logo nos esquecemos. Mas quando contemplamos a Deus, subsiste por toda a eternidade. Que o bom Deus possa nos conduzir cada vez mais a estarmos ligados intimamente com Ele, através da sua palavra.